Fala galera, bom dia, tudo bem? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Hoje eu vou falar de um assunto que cai muito comum, tá? Vamos falar sobre leis de Newton. Vocês já devem estar familiarizados, já devem ter ouvido alguma coisa sobre leis de Newton. Bem, primeira lei de Newton. O que seria a primeira lei de Newton? É o princípio da inércia, tá? Todo corpo ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Lembra? Movimento retilíneo uniforme, lá da cinemática, a gente já viu isso. A menos que uma força atue, né, sobre ele, tá? Uma força resultante diferente de zero. A gente vai ver com calma o que seria uma força resultante diferente de zero. Mas é basicamente isso o princípio da inércia. A inércia, seu corpo ele vai estar parado ou em movimento com velocidade constante, e esse movimento ou o fato dele estar parado vai ser alterado apenas se uma força agir sobre ele. Aqui eu tenho um exemplo muito comum, que é o exemplo do ônibus, né? Todos nós já andamos de ônibus uma vez na vida, e todo mundo quando anda de ônibus já está lá segurando, daqui a pouco o ônibus freia, né? O que acontece? Aqui, ó, você sendo jogado para frente, ou você está parado, o ônibus quando começa a andar, você é jogado para trás. Ou seja, aquilo ali é a inércia, tá? Quando você está parado dentro do ônibus, né, você está lá, o ônibus está parado, e o ônibus começa a andar, o que acontece? Você estava parado, então seu corpo ele tende a ficar parado. Então, quando o ônibus começa a andar, ele te movimenta. Quando te movimenta, como você tende a ficar parado, você faz, ó, vai dar aquela balançada. Mesma coisa com o ônibus, em movimento. Você está andando, segurando o ônibus, do nada ele freia. Então, quando ele frear, você vai ser jogado para frente, porque você tende a continuar em movimento. Aqui tem outro exemplo, que é o do cachorrinho. Tem um garoto aqui sentado nesse negócio. O cachorro está parado. Do nada, o que faz? O cachorro começa a andar. Quando o cachorro começa a andar, o garoto, ó, cai para trás, porque ele tende a ficar parado. Então, como o cachorro começou a andar repentinamente, ele caiu para trás. Tem uma coisa muito importante quando a gente vai estudar força, né? Quando a gente vai estudar leis de Newton, que seria a diferença entre peso e massa. Peso e massa são coisas completamente diferentes. Massa é a minha propriedade, sabe? Massa é a minha matéria presente no meu corpo. E aqui, ó, unidade de massa no sistema internacional, quilograma, tá? A minha massa na Terra, na Lua ou em qualquer outro planeta vai ser sempre a mesma, a massa. Agora, o peso, ó, peso é uma força-peso, e é calculada pela massa vezes a gravidade. Então, o peso ele depende da gravidade. E como o peso é uma força, toda força, a unidade é Newton, tá? Então, se meu peso ele depende da gravidade, o seu peso ele não vai ser o mesmo nos lugares. Na Terra, o seu peso vai ser uma coisa, porque a gravidade na Terra é aproximadamente 10. Na Lua, vai ser outra coisa, porque a gravidade da Lua é mais ou menos aproximadamente 1,6. E em outros planetas isso vai mudar, porque a gravidade de outros planetas tem outros valores. É muito interessante, para quem não foi, depois que acabar essa quarentena toda, vá ao planetário, porque lá tem um simulador que tem uma balança de vários planetas, né, da Lua, da Terra, de outros planetas. Você sobe em cima dessa balança e você sabe o seu peso nesses lugares. É bem legal, bem interessante. Eu aconselho aí depois que tudo isso passar, tá? Então tem diferença de peso e massa. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Aqui nesse desenho, o que eu estou querendo dizer? Uma força F aplicada a um corpo de massa m causa uma aceleração. Né? Aqui, né? Esse bichinho queria o sorvete, ele foi atrás do sorvete, uma massa m, só que o dono do sorvete não gostou e chutou o bichinho. Né? Uma força m aplicada a uma massa causa uma aceleração. Ou seja, segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? A aceleração produzida em um corpo por uma força é diretamente proporcional à intensidade da força e inversamente proporcional à massa do corpo. O que isso quer dizer? A sua força... Gente, lembra que eu falei de grandeza vetorial e grandeza escalar lá nas primeiras aulas? Força e aceleração são vetores.
Ou seja, eles têm direção e sentido. A força e a aceleração, elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Todo corpo precisa de uma força para se movimentar e outra para parar, tá? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Tem uma força que é uma força que ela faz com que os nossos objetos parem, que é a força de atrito, tá? Quanto maior for a massa, maior deverá ser a intensidade da força para poder variar o movimento. Isso a gente sabe, né? Você vai empurrar uma cadeira e empurrar um armário, o que é mais fácil de você empurrar? A cadeira. O armário é um pouco mais difícil. Quanto maior a variação de velocidade, maior vai ser a minha força. O que isso quer dizer? Está aqui a formulazinha da segunda lei de Newton. Força resultante. O que seria resultante? Resultante é a soma de todas as forças. Sobre um corpo, eu tenho várias forças em cima desse corpo, várias. A princípio eu tenho força-peso, força normal, eu tenho a força que eu vou aplicar, eu tenho a força de atrito. Como eu tenho muitas forças agindo, essa força aqui que eu estou contabilizando é a soma de todas as forças em uma direção, tá? Isso é igual a massa do meu corpo vezes a minha aceleração. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Quem nunca levou uma bolada na cara? Ou em qualquer outro lugar do corpo brincando de queimado, de futebol, de alguma outra coisa, né? Aqui tem o princípio da ação e reação. O que seria o princípio de ação e reação? Toda força de ação corresponde a uma força de reação. E essas forças, elas têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, elas têm a mesma direção, porém, sentido contrário. Ou seja, se a bola, quando ela vem no meu rosto, ela bate em mim, ela vai bater em mim com a mesma intensidade que o meu rosto baterá nela. Sei que isso é meio estranho, mas é. Então, é a mesma intensidade de força, tá? A mesma direção, só que os sentidos são opostos. A bola tá vindo de lá pra cá, meu rosto, né, tá nessa direção, né, daqui pra lá. E isso aqui é muito importante, hein? Atuam em corpos diferentes. Ação e reação, a força ela vai atuar em corpos diferentes. A força que a bola bate em mim vai atuar em mim. A força que o meu rosto bate na bola vai atuar na bola, tá? Elas nunca se anulam. Elas não vão se anular, porque estão em corpos diferentes. E é indiferente atribuir a ação a uma das forças e a reação a outra, tá? Aqui, ó, tem um exemplo. O que seria esse exemplo? Quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás. Quando a gente empurra o chão para trás, isso é uma ação. Eu estou empurrando o chão. A reação impulsiona a gente para frente. Como ela impulsiona, seria a reação, tá? Então, o fato da gente andar, a gente tá... Ninguém nunca parou para pensar nisso, mas tentem parar para pensar. Quando você está andando, você empurra o chão para trás. Quando você empurra para trás, o chão ele te impulsiona para frente. E, por causa da terceira lei de Newton, a gente é capaz de fazer isso aqui, tá? Aqui tem outro exemplo. O cara empurrando uma caixa. Tá vendo? Uma força, essa força vermelha, ele está empurrando a caixa. Quando ele empurra a caixa, força vermelha, a caixa também faz uma força de reação a essa força que ele está empurrando, que é essa força aqui azul, tá? Então, tudo tem ação e reação. Agora a gente vai falar um pouco sobre tipos de força. Primeiro tipo de força, força-peso. Como eu falei, peso é uma força. A força-peso é uma força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos, tá? E essa força sempre aponta para o centro da Terra. Gente, força-peso de qualquer corpo, qualquer objeto que tenha massa, aponta para o centro da Terra, tá bom? E a fórmula é essa aqui. Peso igual a massa vezes gravidade. Força normal. O que seria força normal? Gente, aqui ó, força normal é essa força em laranja, tá? A força normal é uma força de contato. Você só tem força normal se o seu objeto está em contato com alguma superfície, tá? A força normal não é uma reação da força-peso. Isso vocês confundem muito, principalmente em exercícios. A pegadinha é sempre essa. A força normal não é reação à força-peso. Por quê? A força-peso e a força normal, elas atuam no mesmo corpo.
Para ser ação e reação, não pode atuar no mesmo corpo, tem que atuar em corpos diferentes. Então, aqui, ó, esse exemplo, força peso do bloco para baixo, força normal para cima. Aqui é a mesma coisa, força peso do corpo para baixo, a normal, ó, de contato, a superfície aqui. Contato, força normal. Aqui é a mesma coisa, que eu tenho um plano inclinado, que a gente já vai ver daqui a pouco. O peso para baixo, a normal, como é de contato com a superfície, tá para cá, ok? Força de tração. A força de tração é qualquer força exercida por um cabo, né? Ou por uma corda. Aqui a gente tem um rapaz puxando uma corda. Então, qualquer força que você faça num cabo ou numa corda, a gente chama isso de força de tração. Para calcular essa força de tração, a gente usa a mesma fórmula da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. A única diferença é que a gente chama essa força de T, tração, tá? Força elástica. O que seria a minha força elástica? Toda força que é exercida por materiais elásticos. Geralmente é uma mola, tá? Aqui eu tenho um bloco numa mola, eu posso comprimir esse bloco, né, apertar a mola, ou puxar ele. Quando eu estou comprimindo a mola ou distendendo essa mola, ela faz com que eu tenha uma força elástica, que é a força que vai tender a puxar o meu objeto para o lugar de origem. Ele estava aqui parado, bonitinho. Se eu encostar, né, se eu comprimir a mola, a força da mola vai fazer com que ele volte. E se eu distender, né, se eu puxar a minha mola, a força da mola aqui, ó, vai fazer com que ele volte, o que a gente chama de posição de equilíbrio. E a minha fórmula é essa aqui, força, F de força elástica, é igual a K. Esse K é o que eu chamo de constante elástica, e esse K ele é dado, tá? É uma propriedade da minha mola. E X é a deformação, ou seja, é o quanto você comprimiu ou o quanto você distendeu a mola. Força de atrito. O que é minha força de atrito? É uma força que ela é contrária ao meu movimento. Por exemplo, aqui, eu tenho essa força F com o bloco andando para cá. Então, o meu movimento é para cá. E a minha força de atrito vai ser contrário ao movimento, sempre. Então, se eu estou andando para lá, força de atrito é para cá. Se eu ando para cá, força de atrito é para lá. É sempre contrária aonde você está indo. Eu tenho dois tipos de coeficientes de atrito. Coeficiente de atrito é esse símbolo aqui, ó, que eu chamo de μ. Eu tenho o coeficiente estático e o coeficiente cinético. O estático é causado quando não há movimento do corpo. Ele está parado, mas eu tenho atrito ali, na minha superfície. Então, o meu coeficiente ele é estático. Aí eu estou empurrando, eu vou empurrando o meu objeto, vou empurrando até chegar um momento que eu consigo movimentar o meu objeto. Então, a partir do momento que eu consigo movimentar o meu objeto, o meu atrito ele não é mais estático, ele é cinético, que é quando eu tenho movimento entre o corpo e a superfície. Então, o fato dele estar parado não quer dizer que não tem atrito. Pode ter atrito, sim, entre o corpo e a superfície. Só que esse atrito é estático. E conforme eu vou tentando movimentar meu corpo, a partir do momento que eu começo a movimentar, o atrito ele não é mais estático, ele é cinético, porque ele está em movimento. E força de atrito, gente, força é igual a μ, esse coeficiente que vai ser de atrito ou cinético, geralmente é dado, vezes a normal, lembra? Da força normal, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho das aplicações das leis de Newton. A primeira aplicação mais comum é sobre blocos. Eu tenho blocos que vão se movimentar. Eu tenho aqui um exemplo que eu vou fazer com vocês, tá? Vou ler e depois eu vou fazer. A figura abaixo, no caso ao lado, mostra 3 blocos de massa. Massa A igual a 1 kg, massa B igual a 2 kg e massa C igual a 3 kg. Os blocos se movimentam em conjunto sob a ação de uma força F constante e horizontal de módulo 4,2 newtons. Desprezando o atrito, ou seja, isso aqui não tem atrito, qual o módulo da força resultante sobre o bloco B? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, fazer com vocês. Primeira coisa, vou escrever aqui a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Só que eu tenho 3 blocos. Se eu tenho 3 blocos, eu tenho 3 massas. Então, o que eu tenho que fazer? Somar as massas. Que eu vou somar as massas e vou saber a aceleração de todo mundo junto, tá? A força que ele me deu foi de 4,2. Aqui eu vou somar a massa de A, que é 1, mais a massa de B, que é 2, mais a massa de C, que é 3, vezes a minha aceleração. Então, vai ficar 4,2 igual a 6 vezes A. 4,2 dividido por 6 é igual a A. Isso aqui, gente, A é igual a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas não foi isso que ele pediu. Ele não pediu a aceleração. Ele quer a força resultante no bloco B. Só que, pelo princípio da lei de Newton, todos os blocos juntos, eles vão ter uma aceleração. E essa aceleração, que aqui no caso é 0,7, vai ser a mesma se eu estivesse empurrando os blocos separadamente. Então, isso significa que todo mundo junto é 0,7. Mas o do A é 0,7, o do B é 0,7 e o do C é 0,7. Então, aqui eu quero a força do bloco B. Então, vai ser a massa do bloco B vezes a aceleração que eu achei. Então, a força de B é igual a massa do bloco B é 2, vezes a aceleração que eu achei, que é 0,7. Então, a força de B é igual a 1,4 newtons. Letra B. Letra B de bola, tá? E, gente, é sempre essa regrinha para a maioria dos exercícios com blocos, tá? Vamos prosseguir. Deixa eu pegar aqui. Outra aplicação. A nossa próxima aplicação é o que a gente chama de plano inclinado. Gente, plano inclinado é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão ver que vocês vão pegar o jeito que também é a mesma coisa. O que eu tenho aqui, nessa figura? Nesta figura, eu tenho esse bloco. E o que está agindo, as forças que estão agindo nesse bloco? A força normal para cima, força peso para baixo, onde eu tenho só o P. Eu tenho a força de atrito contrária ao movimento, né? Porque o bloco ele está caindo, ele está descendo. Ele tende a cair, então força de atrito é contrária. E tá vendo? Eu tenho o que eu chamo de Px e Py. O que é Px e Py? Essa força-peso aqui, ela não tá retinha. Ela não tá nem no sentido aqui da força normal, nem no sentido da força de atrito. Isso não é legal para fazer conta. Então, o que a gente faz? A gente decompõe a força. A gente chama isso de decompor a força, tá? Então, eu peguei esse peso, vou chamar tudo que tem aqui na horizontal, né? Nesse sentido do plano inclinado, paralelo ao plano inclinado, eu vou chamar de x. Então, aqui é meu peso em x. E tudo que está aqui no sentido na normal, eu vou chamar de y. Então, aqui é py, tá? E agora eu esqueço esse cara. Vou trabalhar só com px e py. Eu tenho um ângulo de 30, e esse ângulo de 30, ele vem para cá, tá? Então, lembra de seno e cosseno? Sim, a gente vai usar seno e cosseno. Px, ele é oposto ao meu ângulo 30. Então, se ele é oposto, ele é seno, tá? E Py, ele está colado com o 30. Se ele está colado, ele é cosseno. E, gente, vai ser sempre assim, tá? Px é o seno e Py é o cosseno, ok? E aqui, gente, 30 é só um exemplo, tá? Mas podia ser qualquer outro ângulo. Geralmente é 30, 45 e 60. Mais um exercício aí pra gente fazer. Vamos lá. Um plano inclinado liso e sem atritos apresenta ângulo de 30 graus em relação ao Sol. Sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Vou apagar aqui para a gente fazer. Deixa eu apagar aqui.
Bem, lembra que eu falei que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Px é igual ao peso vezes o seno do meu ângulo. Sempre assim. Py é igual ao peso vezes o cosseno do meu ângulo. Sempre assim também, tá? Isso aqui é regrinha. Qual que eu vou usar? Ele quer a aceleração que o corpo desce. Lembra daquela figura? Então, o meu corpo está descendo na direção do plano, então eu tenho Px, tá? Então, eu vou usar esse cara aqui, Px. Então, a minha força resultante é igual à força que está descendo, fazendo com que o bloco desça, que é o peso em x. Qual é a fórmula da força resultante? Massa vezes aceleração, tá? E qual é a fórmula do Px? P vezes seno de θ. Ah, professora, mas não lembro quem é P. Gente, P é peso. Peso tem sempre a mesma fórmula que é massa vezes gravidade. Então aqui, ó, massa vezes aceleração é igual a massa vezes gravidade vezes o seno de θ. O que eu fiz aqui? Eu só substituí, tá? Só substituí a fórmula da força, que é massa vezes aceleração, e a fórmula do Px, que é P vezes seno de θ. Aqui eu repeti, massa vezes aceleração, e aqui, ó, quem é P? P é massa vezes gravidade, tá? Só substituir também. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar a massa. Cortei a massa. Quem sobrou? Aceleração, sobrou do lado de lá. Do lado de cá, gravidade vezes seno de θ, tá? E ele quer exatamente a aceleração. Então, a aceleração é igual. Gravidade é 10, que ele deu no texto. E ele quer o seno de 30, tá? Então, A é igual a 10 vezes... Gente, seno de 30, aquela musiquinha lá que eu sei que vocês sabem. Seno de 30 é meio, tá? 0,5. Então, 10 vezes 0,5... Gente, multiplicar qualquer número por 0,5 é a mesma coisa que você dividir este número por 2. Então, 10 vezes 0,5 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Letra B também. Essa aqui é a nossa resposta. Letra B. Tranquilo? Vamos seguindo. Outro exercício, mas agora não é de conta, é teórico, tá? Mas é um que cai muito. Eu tenho um bloco de gelo que desprende-se de uma geladeira e desce um plano inclinado com atrito. Então agora eu tenho atrito, né? Nos outros exercícios eu estava desprezando o atrito, agora eu tenho atrito. Ele quer saber qual diagrama que representa corretamente as forças que atuam no bloco, tá? Então, eu tenho um bloco de gelo descendo um plano inclinado. Eu tenho essas opções aqui. Lembra que se eu tenho um bloco de gelo, ele tem massa. Se ele tem massa, ele tem peso. Então, ó, essa setinha para baixo aqui representa o peso. Vamos ver. Tem que ter, porque ele tem peso. Na letra A tem, na letra B também. Aqui não tem, já descarto, porque eu preciso ter o peso. Não é a letra C. Aqui tem e aqui também tem. Ok, então descartei a letra C por enquanto. Tá. Se ele está descendo num plano inclinado, ele está em contato com uma superfície. Lembra da força normal? Então eu tenho que ter força normal, apontando para cima. Aqui tem força normal, aqui também tem, nesse aqui também tem. Opa, esse aqui não tem. Então já descartei a letra E. Descartei C e descartei a E. Sobrou o quê? A, B e D. Tudo bem. Agora vamos lá. Ele está descendo, né? Só que a força com que ele está descendo, eu não preciso representar, tá? Porque aquele Px e Py, eu só represento na hora que eu vou fazer a conta. Então, aqui, eu não preciso representar Px e Py. Então, ó, esse aqui seria o caso do Px. Não é para estar aqui, tá? Não vou fazer conta,
Então, descartei a letra B. Sobrou a A e a D. O que está faltando? Esse cara aqui seria a representação se não tivesse atrito. Se ele falasse despreze o atrito, seria isso aqui. Só que ele falou que tem atrito. Se tem atrito, lembra? Atrito é uma força contrária ao movimento. Então, eu tenho que ter uma seta aqui indicando que eu tenho a força de atrito puxando contrário à descida do meu bloco. Então, a resposta para isso aqui seria a letra A, ok? E é muito comum ele pedir diagrama de forças. Isso aqui, gente, se chama diagrama de forças. Parece difícil, mas conforme vocês vão fazendo o exercício, vocês vão vendo que é bem simples. É só lembrar que peso e normal tem que estar representado. Não precisa representar Px e Py, só o peso e a normal. Se tiver atrito, representa o atrito. Se não tiver, não precisa representar, tá? Seguindo, roldanas. Outra aplicação de lei de Newton, roldanas. O que são as roldanas? Ou polias. Acho que todo mundo já viu o pai, o tio, o avô, alguém fazendo obra e quer levantar aquele balde com um negocinho redondinho assim, ó. Esse aqui, que são as minhas roldanas ou polias. Só que eu tenho uma diferença entre o que eu chamo de roldanas fixas e roldanas móveis. O que são as roldanas fixas? As fixas, se vocês puderem ver aqui, ó, eu tenho um peso, né, um negócio que pesa 100 newtons. E eu quero puxar esse negócio que vale 100 newtons. O que acontece? Esse peso desse cara, ele é distribuído por essa corda, ele passa aqui em cima nessa roldana e vem até aqui. Então, se eu quiser puxar este negócio que pesa 100 quilos, eu tenho que fazer uma força de 100. Ou seja, quando eu tenho uma roldana fixa, tá vendo? Ela tá fixa aqui no teto. Toda roldana fixa, eu tenho que fazer a mesma força que tem o meu objeto. Aqui o objeto tem 100 newtons, então eu tenho que fazer uma força de 100. Se o meu objeto tivesse 500 newtons, eu ia ter que fazer uma força de 500. Se ele tivesse 50, eu ia ter que fazer uma força de 50. Então é sempre a mesma força, tá? Agora vem pra cá. Roldanas móveis. Qual é a diferença? Aqui, ó, eu tenho peso de 200. Isso aqui é uma roldana móvel, tá vendo? Ela não tá presa no teto. Tá vendo que aqui eu tenho duas setas? E essas duas setas, o que elas fizeram? Elas dividiram o meu peso. Meu peso era de 200, para cada corda foi 100 e 100. Aí eu vim, ó, subir aqui nessa que é fixa e tenho que fazer uma força de 100. Ou seja, o que uma roldana móvel faz? A roldana móvel, ela divide o seu peso. Então, se eu tinha um peso de 200, primeiro eu vim para uma móvel. Ah, é móvel. Vi que é móvel, sei que ela divide o meu peso. Então, foi 100 e 100. Subi. Ah, aqui não é móvel, é fixa. Então, eu tenho que fazer uma força de 100 também. Então, conclusão, uma roldana móvel, ela divide o seu peso. Quanto mais roldanas móveis você tiver, menos será a força que você vai ter que fazer. Porque ela vai dividindo, 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 dividindo. Eu podia botar aqui, ó, mais umas 3, 4, várias roldanas móveis até chegar na fixa e eu puxar com mais facilidade essa minha corda, tá? Seguindo para a nossa última aplicação, que é o elevador, tá? Tá, mas por que elevador, professora? Não sei se vocês já pensaram, pararam para pensar, que quando tem situações que você está no seu elevador que você se sente mais leve ou mais pesado, tá? O que acontece dentro do elevador? Eu tenho essas seguintes situações. Primeira situação, quando o elevador está em repouso, ou seja, ele está parado, ou ele está subindo e descendo com movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. O que acontece? A força resultante é nula, logo a força será igual ao peso. Então, quando o elevador está parado ou se movimentando com uma velocidade constante, gente, velocidade constante significa que eu não tenho aceleração. Lembra? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aceleração nula. Se a sua aceleração é nula, você também não tem força. Porque lembra que eu falei? Força tem aceleração. Então, força e aceleração andam juntas. Se você não tem aceleração, você não tem força, tá? Que é esse caso aqui. Então, seu peso é igual à sua normal, né?
que é massa vezes gravidade. Segunda situação, elevador sobe com movimento acelerado, ou seja, seu elevador está subindo acelerado, ou desce com movimento retardado. Lembra, gente? Retardado ele tem desaceleração. Haverá uma aceleração para cima. Pela segunda lei de Newton, tem que haver uma resultante para cima. O que isso significa? Que aqui, a minha normal, lembra? Normal, força de contato com o chão. Estou dentro do elevador, né? Então eu tenho uma força de contato com o chão. Vai ser a minha massa vezes a gravidade mais a aceleração do elevador, porque ele está acelerado, tá? Quarta situação, o elevador subindo, só que ele está subindo desacelerando, né? Ele vai parar em algum lugar, ou descendo acelerado. Deve haver uma aceleração para baixo e, consequentemente, uma resultante para baixo. O elevador indica uma força menor que o peso, então dá a sensação de que a gente está mais leve. Então aqui, ó, eu tenho a minha massa vezes a gravidade menos a aceleração do elevador. É aquela sensação que quando o elevador desce, parece que seu estômago vai parar lá em cima, mas você parece que está mais leve. É isso aí que está acontecendo. E o quinto caso é um caso que eu espero que não aconteça, tá? Com vocês, nem comigo, nem com ninguém, que é o elevador em queda livre. Lembra? A gente já estudou queda livre, você abandona um objeto, ou seja, o elevador, não sei, rompeu as cordas, ele está caindo em queda livre. O que acontece? O homem atua apenas a aceleração da gravidade, tá? Então você vai flutuar dentro do elevador, mas não é uma situação muito legal, né? Muito agradável, mas essa seria a sensação se o elevador estivesse caindo em queda livre. Você teria uma sensação de que estaria flutuando. Mas não é legal, né? Não é muito bom. Gente, hoje é só, tá? Assistam a próxima aula, coloquem seus nomes nos comentários e não se esqueçam, façam os exercícios, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.